Há 3 anos, eu fui convidada para falar num festival de ideias. E aí eu perguntei qual que é o tema. E aí me responderam, você pode falar sobre o que você quiser. E eu falei, bom, então eu vou falar sobre algo que tem me habitado há algum tempo e que eu chamei de escrita afetuosa. Me colocaram para falar logo depois do almoço. Eu falei, não vai aparecer ninguém. E daí eu pedi para o meu marido ir para pelo menos que ele estivesse ali, que eu não falasse para um monte de cadeira vazia. Para minha surpresa, não só a sala lotou, como meu marido precisou se levantar e segurar as divisórias que estavam ameaçando cair. E aí eu comecei a ter a percepção de que aquilo não fazia sentido só para mim, de que fazia sentido para o outro. E aí vocês devem estar se perguntando, mas o que é a escrita afetuosa? A escrita afetuosa não fala sobre cartas de amor, mas sobre o amor que existe em cada palavra. A escrita afetuosa, ela é a percepção de que existe alma em tudo que você escreve. Você busca dentro de você, coloca no mundo e o mundo te devolve nesse gesto grande. É a percepção de que na sua escrita está você, a forma como você está, como você está no mundo, quem é você, como você enxerga o mundo e o que você traz dentro de você. A escrita é primordialmente um encontro, só que a gente se esquece disso. E isso nasceu muito da minha percepção, porque eu escrevia textos e as pessoas mandavam mensagens. Parece que você está conversando comigo. E eu comecei a pensar, qual a diferença entre um texto que conversa com o outro e outro texto que a pessoa esquece 1 minuto depois? E eu percebi que isso tinha a ver com entrega, com quanto você se colocava na sua escrita. Só que a gente escreve um e-mail e acha que aquilo é só técnica, que aquilo faz um e-mail frio, esquece que tem você ali. Pior de tudo, você esquece que tem uma outra pessoa do outro lado. E aí a gente não promove o encontro. E por que a gente tem tanta dificuldade em escrever com tanta alma? Porque dá medo. Porque quando a gente coloca a gente na escrita, a gente está nu, a gente se mostra e a gente não quer se mostrar. Eu costumo dizer que a escrita é como uma piscina, em que você pode colocar só o seu dedo ali para sentir a temperatura, você pode ir até a beirada e mergulhar, ou você pode ir até o trampolim mais alto e pular. Eu gosto muito desse tipo de escrita, das escritas que promovem um mergulho profundo. Eu costumo dizer que escrita tem cheiro, tem som. E aí as pessoas me questionam, mas é possível fazer um texto de escrita afetuosa sobre economia, política, esportes, sobre chacina? E eu falo, claro, quem está escrevendo é um robô ou é uma pessoa? Porque se é uma pessoa, eu sinto muito, mas tem você ali. Só que a gente nunca se dá conta disso. Eu lembro que tinha uma aluna que me questionava muito sobre isso, porque ela falava que o editor dela queria ver números, taxas no texto. E eu falei, quem está se escondendo? Você está se escondendo atrás dos números. Você não está se mostrando. Texto é vida. E a gente perde a chance de contar essa história quando a gente se esconde atrás da palavra. A palavra tem força. Eu gosto muito de escrever textos sobre comida e a relação disso com a vida, com as minhas memórias, em que eu conto muito sobre como a minha relação com a minha mãe foi sendo moldada e construída através da cozinha e dos cheiros que vinham da cozinha. E hoje a gente está muito acostumado só com livros que trazem receitas, ou que trazem modos de fazer. De novo, é automatismo. A gente não entra nas camadas, a gente fica na superfície. E aí quando tem alguém que fala sobre saudade, sobre amor, sobre história através de uma panela de barro, uma geleia de jabuticaba, o outro se reconhece ali. Eu
os textos mais viscerais foram aqueles em que eu senti que eu mais encontrei o outro, porque eu entrei dentro dele e ele se enxergou ali, e aquilo voltou para mim. Eu lembro de uma pessoa que me escreveu para falar que foi inspirada nas minhas narrativas, que ela teve a ideia de pedir para a mãe ensiná-la a cozinhar. A mãe que estava passando por um processo de depressão profunda. E aí a mãe foi até a cozinha, pegou os cadernos de receita e as duas cozinharam juntas. E ela me disse, depois de muito tempo, foi a primeira vez que eu voltei a ver a minha mãe sorrir. Se isso não é poderoso, eu não sei o que é. A palavra é de uma força impressionante. E o mais triste é que a gente está desperdiçando a palavra todo dia. Todo dia a gente desperdiça no nosso automatismo. Eu vejo muito, e vocês devem experimentar isso na timeline do Facebook de vocês, palavras de força, palavras de história fortes como empoderamento, disruptivo, economia criativa, sustentabilidade. Essas palavras, elas são fortes, mas a gente esvazia quando a gente deixa de contar as histórias. A gente tem que contar as histórias das mulheres que estão em estado de risco. A gente tem que contar as histórias. As histórias estão pedindo para ser contadas. A escrita é um reflexo da vida que você leva todo dia. Só que você acha que ela só mora no extraordinário. Você só vai poder escrever um texto incrível quando você fizer o caminho de Santiago, de Compostela, quando você tirar o seu sabático, ou quando você fizer uma viagem incrível para a Ásia. E eu vou te falar que o extraordinário está no ordinário, na vida que você leva todo dia. Porque quando você desliga o despertador, uma história acabou de acontecer. A maneira como você coloca os livros na sua mesa de cabeceira contam histórias sobre você. Histórias sobre saudade, sobre escolhas, sobre amores. E por que a gente não está contando essas histórias? De novo, porque a gente tem medo de se mostrar, porque a gente fica se camuflando. E sabe o que a gente está fazendo? A gente está desperdiçando vida. A palavra tem que ser intensa, porque a vida tem que ser intensa. A mídia adora falar de envelhecimento. Gosta de falar dos cabelos brancos, da liberdade de usar a roupa que você quiser. Hoje, dia 12 de agosto, meu pai está completando 81 anos. Está sendo muito difícil para ele envelhecer e para mim vê-lo envelhecer. E eu sinto que o que ele quer saber é como ele faz para se despedir da vida sem tanta dor. A percepção de que a vida é finita traz isso para a gente. E sabe o que mais? A gente não está contando essa história. Porque toda vez que a gente mergulha numa história e conta como ela pede para ser contada, isso dói. Porque isso a gente tem que tirar de dentro e tem que encarar as nossas próprias dores e os nossos medos. É por isso que a gente não é intenso com a escrita. Só que para mim, a escrita é sempre um encontro e uma relação com o outro. Sou eu em você, você em mim. É a percepção que eu existo em você. E se isso não é uma relação de amor, eu não sei mais o que é. De novo, escrita é uma relação de amor profundo e de humanidade na sua essência. A escrita afetuosa é isso. É o encontro com o outro. O encontro através da palavra. Escrita afetuosa é semente. Hoje eu sei que eu não posso mudar políticas, mas eu posso transformar a vida das pessoas pela escrita. Então que a gente siga se encontrando na palavra e que a gente siga espalhando amor por aí. Muito obrigada.